عسى shalom, shalom imrama, uhoyase shalom, shalom aleinu, ve'akol Yisrael, ve'yimeru. Bom dia, gente. Boker Tov, Boker Or. Olha, hoje é quase Pêssar, né? E na véspera, o Shabat da véspera de Pêssar é Shabat Gadol, mas eu posso dizer que hoje é Yom Hamishi Gadol, porque realmente está Gadol no número de pessoas. A gente está super lotado, que é uma maravilha. E também a gente tem aqui, né, dois rabinos, exagetas que voltaram de fora, exagetas que estão aqui o tempo todo, enfim, uma turma maravilhosa que está sempre aqui com a gente. Então, nessa quinta-feira, a honra é de termos o rabino Rodrigo Baumworsel. Estou falando bem o alemão? Baumworsel. E o rabino Rodrigo trabalha em Tel Aviv, na Kehilat Alev. Ele oficia lá, em Tel Aviv. E ele é um grande amigo da área, ele fez, enfim, anos de educação aqui dentro, trabalhou na educação da área. É um carioca, um Ravê Ashomer Atzair, também nunca me esqueço disso. E ele vai nos trazer aqui palavras sobre Tzav. Então, Rodrigo, mais uma vez, obrigado. E eu estou te levando o microfone, porque hoje tem um microfone bom, mas é o suficiente para você falar. Estou te passando aí. Realmente um prazer estar com você. Bom dia, pessoal. Bom dia, velho. Não, é só o microfone. Primeiro de tudo, obrigado pelo convite, que bom estar aqui. É realmente muito emocionante estar num minyan de quinta-feira tão cheio. E eu sei que acontece toda semana e isso não é óbvio. Só um pouco assim, em Israel, em Tel Aviv, eu moro no centro de Tel Aviv, sinagogas não só reformistas, como também sinagogas ortodoxas, batalham para ter um minyan de shacharit durante a semana, e ver assim tanta gente aqui é realmente muito emocionante. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu queria assim reforçar o apelo da Carla pela volta dos sequestrados. Eu acho que esse é um ponto que a gente não pode deixar esquecer. E que a gente está aqui, que a gente pode fazer o nosso Pessah, me emociona. E que tem 59 pessoas que já será o segundo Seder de Pessah que eles vão estar em casa. Tudo isso, esse segundo ponto, me leva a um terceiro ponto que eu converso com o Joseph. O Joseph também é meu orientador em tempos de guerra. Quando começou a guerra, na primeira semana de guerra, o Joseph me ligou e falou: Rodrigo, você tem alguém para conversar sobre ser rabino em momentos de guerra? E eu falei: não. E desde então a gente conversa uma vez por semana. E eu trago minhas dúvidas e meus anseios. Então, obrigado. E falar que uma das coisas que a gente fala no nosso encontro é que eu acho que nenhum rabino estuda para ser rabino em tempo de guerra. E é muito difícil. E tudo que eu vou falar está um pouco influenciado por isso, porque essa é a minha experiência no último quase 1 ano e meio, ou quase 2 anos. Mas eu não vou falar sobre guerra, então pode respirar fundo. A gente vai estudar, como o Vitor falou, amanhã a gente começa o Shabat Agadol, é o Shabat antes do Pesach.
É um Shabat que tem muitos simbolismos para a comunidade judaica, para a sinagoga e na leitura da Torá e na preparação espiritual. Então a gente vai ler junto no Plaut a Haftará de sábado do Shabbat Agadol. É uma Haftará especial. É o último capítulo do último profeta que tem na Torá, no Tanakh. Qual é o último profeta? Malachi. Então é na página 1459. Oi. Não, para o pessoal que está remoto, a gente vai ler em voz alta. Eu quero sim fazer. Exato. Pessoal, quem está em casa, essa é uma ótima oportunidade para comprar o Plaut. 1459. A vovó tá ali. Primeiro de tudo, também falar da beleza que é a tradução e a edição do Plaut. Então, obrigado para quem fez. E bem no começo da página 1459, a gente já tem uma coisa interessante falando que Malachi, ele fala assim, é o último profeta, mas que nome é esse Malachi? Não é um nome, em hebraico Malaquias, quando a gente traduz para português é Malaquias, mas em hebraico Malachi não é um nome, é um substantivo, agora me ajuda em português, de objeto. Ok, obrigado. É o meu malach, o meu anjo. Então ninguém sabe quem, assim, a gente sabe quem foi Yeshayahu, a gente sabe quem foi Yehezkel, a gente conhece outros profetas e a gente pode, através, hoje em dia também, da arqueologia, de outras ciências, tentar entender em que épocas eles viveram e sobre o que eles estão falando. Malachi, a gente sabe, pelo contexto em que época ele viveu, a gente não sabe quem foi Malachi. Malachi é um codinome, e isso é muito importante porque a mensagem desse profeta, ele é uma mensagem que combina com alguém que a gente não conhece. E é isso que a gente vai estudar hoje. O estudo vai ser bem simples, a gente vai ler e vai interpretar diretamente do texto. Mais uma vez, meu amor. O meu método é que eu estou aqui liderando o estudo, mas eu não sou o dono da verdade, então se eu vou ler e interpretar de uma maneira que vocês não concordem, Ricardo, isso é para você também, podem falar. Olá, olá. Eu não sou o detentor da verdade, então quando a gente lê, a gente pode conversar sobre como eu entendo e como... Eu vou sentar. O Haftará começa no terceiro capítulo, que é o último capítulo de Malachi, desse profeta. Nos dois primeiros capítulos, a gente teve uma discussão entre Deus e o povo, e Malachi está intermediando ali, sobre o que é fazer o bem. O que é? E aí, o segundo capítulo, o último passuco, o último versículo do segundo capítulo, o povo pergunta para Deus, aquela pergunta que a gente conhece de Avraham, que fala... A gente não tem aqui o segundo capítulo, porque a Haftará começa no terceiro capítulo, para quem está procurando. Ele fala assim, o povo fala para Deus, você é o detentor de toda a lei, você não vai fazer justiça? A mesma pergunta que Abraão pergunta quando Deus fala que vai destruir Sodoma e Gomorra.
E essa pergunta combina muito com Vale nós. essa pergunta combina muito com Pesach, porque a gente em Pesach, a gente festeja a justiça que foi sair da escravidão para ser um povo livre. E essa pergunta ela tem que estar sempre na nossa cabeça, não somente com a nossa comunidade, mas para a humanidade toda. A gente, a todo momento, acho que é como uma tiscoret, uma lembrança, que a gente tem que perguntar a todo momento, na relação com Deus, onde está a justiça? Aonde está a justiça que a gente tanto reza, que a gente tanto preza, que a gente tanto quer? Assim a gente começa a Haftarah. Então vamos ler, eu dividi a Haftarah em 4 grupos. O primeiro grupo, calma. É do versículo 3 que a gente começa até o versículo 6. Vamos lá. Então, as ofertas de Judá e de Jerusalém agradarão ao Eterno como nos tempos antigos, como nos anos há muito passados. Então me aproximarei de vocês por justiça, e eu serei rápido em testemunhar contra os feiticeiros, os adúlteros, os que juram falsamente, extorquem o ganho dos trabalhadores, oprimem viúvas e órfãos e expulsam estrangeiros. Todos os que não temem a mim, diz o Deus das hostes celestiais. Pois eu, o Eterno, não mudei, e assim vocês, os filhos de Jacó, não deixaram de existir. Até aqui. Essa é a primeira profecia de Malachi, desse anjo de Deus. E a gente vê que essa profecia é bem abrangente, não é nada específico. Não está falando sobre... A gente está mais ou menos... A gente está no... A gente está já antes do segundo templo. A gente está antes do segundo templo. A gente está na reconstrução do que a gente conhece como Israel. E a gente tem uma diferenciação aqui muito grande entre profetas do primeiro templo, Yeshayahu e Yehezkel, e profetas do segundo templo. Profetas do primeiro templo falam muito sobre valores. A gente tem que ser justos um com o outro e a gente tem que amar um ao outro. Profetas do segundo templo ou antes do segundo templo estão falando sobre como a gente trabalha ou como a gente preza a Deus. Então a gente está falando aqui, vai ter solução para o problema do povo judeu. E essa solução virá de Deus e como a gente... E a pergunta é como a gente chega a essa solução. E a próxima parte da nossa Haftarah aponta como a gente chega a essa solução a partir do versículo 6 até o versículo 12. Pois desde os dias de seus ancestrais vocês se afastaram das minhas leis e não as seguiram. Retornem para mim e eu retornarei para vocês. Frase famosa também. Shuvu elai ve'ashuva elechem. Mas vocês ainda dizem de que modos devemos retornar. Alguém pode enganar a Deus, mas vocês me enganam. E dizem, como nós o enganamos, em relação aos dízimos e às doações sagradas. Vocês foram amaldiçoados com uma maldição porque estão me enganando cada um de vocês. Tragam um dízimo total para o tesouro, para que haja comida em minha casa. Testem-me com isso, diz o Deus das hostes celestiais, e não abrirei para vocês as janelas dos céus. E não derramarei para vocês uma bênção sem limites. Eu vou repreender o devorador para vocês, para que ele não destrua o fruto do seu solo. E a videira no campo não será estéril para vocês, diz o Deus das hostes celestiais. Todas as nações os julgarão felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Deus das hostes celestiais. Qual o caminho, então, de volta para Deus, segundo esse o retorno? Imposto de renda na hora certa, exato. Deus está preocupado como a gente paga. E isso é muito importante, porque conectar com Pesach. Como começou a história de Pesach?
como a mãe de Moshe, Yocheved, decide salvar Moshe, por quê? Yocheved. Faraó decidiu matar todos os primogênitos, certo? Quando a gente saiu quando a gente saiu, e qual foi a última das 10 pragas? A morte de todos os primogênitos. Então tem uma coisa aí com primogênitos. Alguém aqui é primogênito? Pode começar a pensar. E aí, a gente sai do Egito, a gente está no deserto, tem uma briga, eu vou falar muito abertamente, tem uma briga entre as tribos, e todo mundo fala por que os levitas são mais importantes. Porque os levitas fazem um trabalho no Misbeach. Qual é a solução que Deus faz para harmonizar todo o problema entre as tribos? Ele fala, ok, todo primogênito que nasce, ele pode se adicionar à tribo dos levitas. Se a mãe não quiser, ou o pai não quiser, podem pagar piduim, podem pagar um valor para que ajudar a tribo, mas o filho não vai para lá. Então, tem uma briga gigante entre quem é o mais importante, as pessoas que estão servindo a Deus ou as pessoas que estão trabalhando. E essa briga é importante até hoje em Israel. Por quê? Porque eu, como rabino, eu tenho meu papel como rabino e tenho meu outro trabalho. Eu já tive trabalho numa startup, já trabalhei como escritor de conteúdo educativo para uma rede de escolas em Israel e agora estou trabalhando como padeiro. Eu tenho meu trabalho como rabino e sempre tenho outro trabalho. Mas tem um grande grupo em Israel que falam que nós somos rabinos, meu trabalho é servir a Deus e eu não faço parte da sociedade normal. O que é a sociedade normal? Trabalhar, pagar impostos, mandar os seus filhos para o exército. Então, o jeito que Deus... assim ele vai ficar quieto. O jeito que Deus está falando... O jeito que Deus está falando... O jeito que Deus está falando para a gente voltar não é só pagar o imposto. Ele está falando, existe uma rede social, existe uma construção social e ninguém é mais importante que ninguém, todo mundo tem que estar junto. E a questão é, o que é estar junto? O que é essa rede de conexão social? Eu acho que para Israel, nós somos um país com uma sociedade igualitária ou somos vários grupos dentro de um país? Para a comunidade judaica do Rio de Janeiro, nós somos uma comunidade judaica e estamos todos juntos ou somos diferentes comunidades que estamos no Rio de Janeiro? E a gente pode chegar também para a área ou até para a nossa família. Nós somos uma família ou cada um tem os seus jeitos e a sua maneira de viver a vida? Então, esse caminho de Deus, que ele fala, todo mundo tem que ajudar e pagar os impostos e fazer essa rede social acontecer, é uma resposta importante, mas não é suficiente. Não é assim que o capítulo termina. A gente vai continuar lendo. Para cá? A gente vai ler do versículo 13 até o 21. Foram duas suas palavras contra mim, diz o Eterno, e vocês ainda dizem, que dizemos uns aos outros contra você? Uns aos outros contra você. Vocês disseram, é inútil servir a Deus, que ganho é observar o serviço de Deus ou andar com as vestes dos enlutados diante de Deus? Consideramos o arrogante feliz, os malfeitores são aqueles que vivem, eles até tentam a Deus e se safam disso. Então aqueles que reverenciavam o Eterno falaram uns aos outros, o Eterno escutou e tomou nota disso, e um rolo de recordação foi escrito diante de Deus a respeito daqueles que reverenciam e valorizam o nome de Deus. No dia que eu estou preparando, diz Deus das hostes celestiais, eles serão para mim o meu bem mais precioso.
Eu serei afetuoso para eles, como são afetuosos os pais com os filhos que servem. Também outro... não. Vocês retornarão e verão a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não o serve. Porque vejam, está chegando o dia queimando um forno. Aqueles que eram tão orgulhosos, que fizeram tanto mal, serão podados. O dia em que chega irá queimá-los, sem deixar raiz nem ramo, diz Deus. Mas para o que os reenviam meu nome, um sol de justiça nascerá com a cura em suas asas. Vocês devem sair e saltar como bezerros bem alimentados. Vocês pisotearão o ímpio, pois ele será cinza sob os seus pés no dia que eu estou preparando, diz Deus. Desculpa. Então, Deus fala, calma, vai ter uma solução, vai ter um dia bom, mas esse dia ainda não chegou. E o que eu quero aqui, um símbolo que tem aqui, no versículo 16, o Eterno escutou e tomou nota disso, e um rolo de recordação foi escrito diante de Deus. Um rolo de recordação, no plaut aqui embaixo está escrito rolo de recordação. Nessa imagem, assim como os soberanos terrestres têm seus anais de estado, Deus também o faz. E aí ele leva a gente para a história do bezerro de ouro. Todo mundo se lembra? No bezerro de ouro, Deus fala, Moshe, a gente estudou isso ontem também. Ontem eu estive aqui no Beit Midrash, que tem quarta-feira para jovens, da comunidade LGBT aqui na área. Foi sensacional. Se vocês não sabem o que acontece, acontece também. Então eu saí daqui ontem, 9 horas da noite, ele ficou até mais. Com o Theo, 7h30 da manhã estamos de volta aqui. Deus fala para Moshe lá no bezerro de ouro, o teu povo está saindo do caminho. Eu vou destruir eles todos. E vou fazer de você um povo grande. E aí Moshe lembra Deus e fala, mas Deus, o teu acordo não é só com esse povo. É com o Avraham, Yitzhak e Yaakov, são com todos os patriarcas e matriarcas. E Moshe lembra para Deus o que ele escreveu para si mesmo. E essa ideia de que Deus escreve para si mesmo para não esquecer é interessante. E que tudo que a gente faz, o bom e o mal, está sendo anotado por Deus e, entre aspas, pode ser usado contra a gente. É outra pergunta, é nesse Deus que a gente acredita? Sandwich? Sandwich? E aí Deus, assim, até aqui a gente está falando, ok, não está muito claro para a gente por que a gente está aqui na Haftarah de Shabbat Hagadol, por que a gente está antes de Pesach falando sobre Malachi. E aí, os últimos versículos, a gente vai ler o versículo 23 e 24. Eis que eu lhe enviarei Elias, o profeta, antes que chegue o grande e terrível dia do Eterno, para dirigir o coração dos pais aos seus filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha castigar a terra com destruição. Desculpa, 22, 23, 24. Lembrem-se da Torá de Moisés, meu servo, das leis e das ordens que eu lhe dei em Horeb para todo Israel. Eu lhe enviarei o Elias, e vai conectar o coração dos filhos com os pais com os filhos, para que eu não venha castigar. E aí tem três imagens aqui, que assim termina Malachi, termina os profetas, e a gente se prepara espiritualmente para Pesach. A Torá de Moisés. A gente está falando da destruição, a gente está falando da saída para a liberdade, a gente está falando da saída de ser escravo. É uma mensagem linda, a gente está conectando Pesach com a primavera na terra de Israel. Quando a gente chega para ler a Haggadah, quem não aparece na Haggadah? Não, Deus aparece. Moshe não aparece. Então Moshe não aparece na Haggadah, a gente não quer transformar Moshe em em um santo. Mas Malachi fala, a nossa responsabilidade é com o livro de Moisés.
com isso que a gente está lendo. Então, a verdadeira forma de tchuvá não é ser, segundo Malachi, é estudar, é estar em contato com o livro. Essa é a primeira. Segunda, Elias, Eliyahu Hanavi. Como é que a gente termina o Seder? Eliyahu Hanavi. Como é que quando a gente faz o Brit Milá, quem aparece? Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi aparece na vida de toda a família judaica, pelo menos no Pesach, e se tem algum Brit Milá, no Brit Milá. E ele é um profeta bonzinho, né? A gente gosta dele. Ele é o nosso Papai Noel que passa em todas as casas e dá bênçãos. E não! Existem duas imagens de Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi que a gente canta, Eliyahu Hanavi, todo o Shabbat, Motzach, quando termina a Avdalá, a gente pede para Eliyahu Hanavi trazer bons auguros, bons momentos para a gente. Mas Eliyahu Hanavi foi um profeta que matou muito em nome de Deus. E existe uma transição aqui, eu falo isso só para... A gente não vai entrar, mas... Não existe, eu acho que isso faz com que a gente pense para toda a vida, não existe uma pessoa somente boa, não existe um santo no judaísmo. Moshe não é santo, Eliyahu Hanavi não é santo, até Deus não só faz o bem. Quando a gente reza de manhã, Borei Or, Yotze Rosher, Ose Shalom, Ose Takol, o bem e o mal estão dentro de Deus. Então, Eliyahu Hanavi, a gente tem que ter um estudo só sobre Eliyahu Hanavi. A gente tem que ter um estudo só sobre Eliyahu Hanavi, mas ele de um profeta, que foi um profeta que pegou a espada para matar quem não fazia as vontades de Deus, se transformou num profeta em que todo o Motzach, todo o Shabbat de noite, no final do Shabbat, todo o Pesach, todo o Brit Milá, a gente canta, que Eliyahu Hanavi venha e traga bons momentos. E aí a terceira mensagem do final do Malachi a gente conecta o coração dos pais com o coração dos filhos para que Deus não castigue. É uma mensagem super simples, mas também super complexa. O que é conectar o que é conectar filhos e pais? Os pais, eu tenho o meu caminho, decidi ser rabino, eu estava falando isso com o Joseph antes. Agora ele ama estar na sinagoga, ele na tefilá, ele tocou o violão dele, mas ele ficou tranquilão. Eu sei que em algum momento ele vai se rebelar e não vai querer mais vir na sinagoga. Estou me preparando psicologicamente para isso. E eu falo para mim, esse é o meu caminho de ser rabino. O caminho dele não necessariamente é. Espero que não, para ele ter uma vida um pouco mais confortável. Mas necessariamente tem uma diferença de caminho entre pais e filhos. Filhos veem o que os pais estão fazendo e falam, eu quero fazer um pouco diferente, eu quero mudar totalmente, eu quero fazer... Todo mundo conhece essas histórias aqui nas nossas famílias. E Deus fala, o caminho é conectar os pais e os filhos, porque senão, se filhos e pais não estiverem juntos, e isso eu acho que é grande, para mim, o valor da família, se a gente não estiver junto, vai ter a destruição que Deus vai enviar. E aí a gente não gosta de terminar Haftará com destruição e com a ira de Deus, e a gente volta para o Elias. Então, se vocês verem no Plauto, tem o 23, 24, e tem depois o 23 mais uma vez, sem o número, porque a gente termina a Haftará com uma mensagem boa. Mas espera aí, Elias é uma mensagem boa? Elias, que pode ser o mensageiro de boas mensagens, mas também pode ser o profeta que pega a espada. Ele tem água? Esse é o profeta que a gente quer? Obrigado. Esse é o profeta que a gente quer. Então, assim, essa Haftará é uma Haftará complicada. E conectando com Pesach, eu acho que, e é isso que eu queria falar, não existe, eu vou citar aqui o Abraham Yoshua Heschel, falando que não existe salvação única
para o povo judeu. Existe salvação para toda a humanidade. Quando a gente fala em liberdade, a gente não fala em liberdade para o nosso povo, para a nossa comunidade. A gente fala de liberdade para todos que vivem. Quando a gente fala do Shabat, a gente não fala do Shabat só para os humanos. A gente fala do Shabat para os humanos, obrigado. Para o rebanho que a gente tem. A gente fala do Shabat para a terra. Tipo, todo mundo tem que parar e descansar. Para o escravo que trabalha na comunidade, para os trabalhadores todos da comunidade. Então, assim, o Shabat, a liberdade, quando a gente senta em volta da mesa e fala, a gente sabe que é ser escravo no Egito e por isso a gente luta pela liberdade, isso a gente tem que falar e a gente tem que lutar pela liberdade. E isso, para mim, sem fazer isso, porque esse é o nosso valor, mas sem falar isso porque, se não, esse caminho de lutar pela liberdade, o outro caminho é a destruição. E é isso que a gente está vendo. Principalmente em Israel. Você falou que se discordasse podia falar, né? Mas e se concordar? E se quiser acrescentar alguma coisa? Primeiro, acho que muito feliz a ideia de trazer Malachi em vez de comentar para a tartaruga. É muito feliz. Malachi realmente é interessante porque ele não tem nenhuma referência da biografia dele. Todos os profetas começam, a palavra de Deus veio a fulano de tal, que morou no lugar tal, que jogava futebol aonde, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Malachi não fala, não apresenta o cara, e ele não tem nome, ele é meu enviado. Então ele é, evidentemente, uma metáfora de profeta. Ele é uma representação de todos, eu acho, né? E é uma assinatura final do livro dos profetas, e fala-se que depois de Malachi nunca mais teve outro profeta, porque justamente é para terminar ali e tal, e ele faz e ele termina com essa história da ligação dos pais com os filhos. Então Malachi é um símbolo, né? E muito interessante o livro dele, é curtinho, dá para ler, vale a pena ler. A primeira coisa sobre Malachi, acho que é interessantíssimo. A segunda coisa que você falou sobre, poxa, eu estava aqui pensando e esqueci. Ah, sim. A sociedade, né? Se nós somos uma sociedade única no Rio, se nós somos a ARI e as outras sociedades, somos a sociedade judaica toda, se no mundo inteiro. A resposta são, Rodrigo, eu acho que as duas coisas. Cada família, cada pessoa tem uma família, cada família faz parte de uma comunidade, deveria fazer, e cada comunidade faz parte de um grupo de comunidade, que faz parte de um povo. Então, tem essas instâncias diferentes de associação, e no final das contas, a gente não é nem que nós somos uma família, ou não somos... Não, nós somos tudo. O fato de você ter uma sociedade, ela é composta de muitas coisas diferentes. A ideia de que a sociedade vai ser algo uniforme é uma ideia tão totalitária, porque não tem ninguém uniforme. Nem você é igual todo dia, né? Às vezes você é diferente de manhã do que de tarde, muitas vezes. Então, assim, essa ideia de que, não, mas a gente tem que ser todo igual, a gente não tem que ser todo igual. A gente tem que ser muito diferente para poder abrigar todo mundo. Se a gente for todo igual, a gente não vai abrigar todo mundo, porque tem gente que não gosta de certas coisas e gosta de outras, apesar de, evidentemente, todo mundo tem que aceitar todas as coisas, né? Então, acho que essa questão nós somos uma sociedade, nós somos várias sociedades, não sei o quê. Nós somos tudo isso, nós somos família, pessoas que fazem parte de famílias, que fazem parte de comunidades, que fazem parte de organizações maiores e que fazem parte de um povo só. Nós somos uma nação só, isso sim. Agora, a coisa mais importante que você falou aqui no final, do Malachi, dos pais, do coração dos filhos, etc., realmente é isso. Elial, né, que é o nosso grande... A pessoa que vai anunciar a chegada do Messias, a pessoa que vai trazer a paz final, não sei o quê. Ele é uma pessoa que recorre às armas, tá certo? Ele reconhece, quando você olha para essa imagem de Malachi falando, de Elial falando, ele está reconhecendo de que a tua defesa faz parte dessa paz que você tem que ter. Agora a gente tem essa guerra terrível em Israel há 2 anos, que vai se prolongar por mais muito tempo, eu acho, muitos meses ainda. Espero que sejam meses e não anos. Mas, na verdade, isso não é uma guerra
que começou em 7 de outubro, isso é uma batalha, 7 de outubro é uma batalha de uma guerra que começou muito antes com relação a dos árabes da Palestina contra os judeus e que faz parte de uma guerra muito grande do mundo contra os judeus, que é muito maior e muito mais duradouro e tal. E o que eu tiro desse negócio todo, dessa guerra, que ficou muito claro, é que a gente não tem essa esperança de que algum dia a gente vai ter paz no mundo, certo? É uma esperança tão destrutiva, porque a gente então acaba com nossas defesas. Não vai ter paz no mundo. Se amanhã Israel faz a paz com os países árabes todos, isso é muito possível, esse grupo, Oriente Médio, unido, fraterno, vai estar em guerra com algum outro grupo fora, certo? Porque assim funciona a humanidade. Não tem essa bondade eterna, não vamos chegar nessa bondade. E o que a Torá fala, o que o Tanar fala, o que a nossa tradição fala, é que para chegar nessa bondade a gente tem que pegar as armas. Para a gente tentar chegar lá, né? Porque se a gente morrer antes, a gente não vai chegar lá. Então você tem que se defender. Então, essa visão de que a gente está caminhando para a paz universal, uma visão maravilhosa judaica. Mas que nessa visão a gente pode falar em algum momento, chegamos, não precisamos mais de exército, não precisamos mais de guerra, não vamos mais ter guerra. Quando vai acabar a guerra? Não vai acabar. Não vai acabar. Amanhã os palestinos podem fazer a paz com Israel. Eu acho isso muito provável. Mas a guerra não vai acabar. Vai ter alguém que vai ficar contra os israelenses e os palestinos juntos. Vai ter. Certo? Então, a ideia de Eliyahu Hanavi, ele é tão forte, porque ele realmente vai trazer essa paz e Bessorot Tovot e não sei o quê, mas ele também fala assim, mas quando precisa pegar a arma e mata. Certo? Porque você precisa. Eu agora, só para terminar, nos passeios que eu fiz agora, não sei se você já foi lá no Monte Carmelo, tem uma igreja lá em cima, para o Eliyahu Hanavi. No Monte Carmelo. Tem lá uma igreja, que é uma igreja, não é cristã, não é cristã. É cristã, mas não é católica. É uma seita, é um ramo protestante, um ramo não católico, mas tem imagens, é um negócio meio assim. E tem lá, e para o Eliyahu Hanavi, e fala que lá que foi que o Eliyahu Hanavi matou os 400 profetas de Baal, e tem uma estátua dele com a espada na mão matando as pessoas, grande, estátua grande, do nosso profeta da paz, com a espada na mão. E depois tem na parede as coisas desenhadinhas, direitinho, como é que ele matou todo mundo, não sei o quê, e o sacrifício que ele fez. E aí você fala, e é bonito, é um lugar lindo, porque ele tem uma vista enorme em volta toda, é bonito. E aí você para lá e fala assim, realmente, esse aqui é o nosso símbolo da paz, ou seja, para você ter paz, aprenda a se defender, certo? Porque a paz nunca vai chegar se você não se defender, porque você vai morrer antes dela chegar. Fique vivo para quando a paz chegar, espera que Deus vai trazer, e fica vivo enquanto isso, né? Então acho que é interessante essa união, que acaba a coisa de trazer o coração dos pais para os filhos, do filho para os pais, quer dizer, juntar as gerações, é uma ideia brilhante de continuidade que combina com essa história dos primogênitos, porque o que eu acho que a Torá fala sobre os primogênitos, e os primogênitos egípcios e tal, o primogênito na tradição, naquela época do Oriente Médio e tal, a pessoa que leva a cultura para frente. Ele é o herdeiro. Não é a história de Esaú com Jacó, etc. O primogênito é o herdeiro. Então, quando você mata os primogênitos, a metáfora aí estou acabando com a tua civilização. E assim como começa o Sefer de Malachi também. Isso. Estou acabando com a tua civilização. Esses são os primogênitos, não é isso? Então, essa história de trazer o coração dos pais para os filhos é juntar essas gerações todas e tal e garantir a continuidade. Por aí. Desculpe, ainda minha português fraca, mais fácil para mim na inglês. Every text has a context. Why is this read on Shabbat Hagadol, which is usually near Easter?
No. Obviously, it's near Pesach, but the greater societal context is Easter. What is Yom Adonai Hagadol Hanorah? Mashiach Zeit. Jews needed to make sure they very carefully and directly reminded each other. Down the block, they're going to observe that which is not ours. We're still waiting. Why put this minor prophet on the great Shabbat, the only Shabbat every year where a sermon was given? Shabbat Hagadol is when the rabbi was expected to teach in public, not around a table. Because I believe we're going to remind each other, we know what's going on out there. Please remember, we're still waiting. Eliyahu Hanavi will tell us. The Sidra, the portion with the Haftorah, was divided up 11th to 13th century, right at a time where it was tough to be a Jew in Christian Europe. We didn't have social media, saying TikToky. We didn't have people who could compete with the dominant legal faith of Europe. How clever to add Malachi, an unknown prophet, to remind us Eliyahu Hanavi lifnei bo. He will come before Yom Adonai. That idiom becomes a rabbinic statement of messianic times. They use it. We don't have to say anything else. We've made our statement. We don't need that, but thank God they knew what to do. There were a bunch of people sitting around a table. Oi, Yom Adonai Gadol. Ah, Gadol. Shabbat HaGadol. Não, eu só queria, assim, obrigado, Raul, pelas respostas, porque eu acho que o meu papel aqui é perguntar perguntas. Eu concordo com você que, e ainda mais como minoria no Estado de Israel, sendo reformista no Estado de Israel é ser minoria, falar que nós somos diferentes, mas precisamos, a partir da diferença, estar fortalecendo a comunidade geral, acho que isso é super importante. Falar que, sim, nós somos diferentes e a diferença que faz com que a gente se torne mais forte. Em Israel, isso não acontece. Vai acontecer. No dia do Yom HaGadol. Yom Adonai HaGadol. Outra coisa que você falou que eu acho que é importante a gente falar, eu comecei falando sobre ser rabino em guerra e o Raul falou sobre que a guerra não vai terminar. E infelizmente, assim, eu concordo com o Raul. Antes da guerra eu tinha, eu acho que um sonho de ser pacifista e não precisar ter guerra. E hoje eu sei que é inevitável. Mas que para a guerra terminar, a gente precisa fazer alguma coisa para a guerra terminar. Não. Calma. Calma. E última coisa, obrigado, Joseph.
essa diferença, esse contexto entre a comunidade católica que fala que Messias já chegou para uma comunidade, para a nossa, que a gente fala que Messias vai chegar, faz com que a gente se torne diferente. E aqui só dando uma cutucada, dentro da nossa comunidade também tem gente que fala que o Messias já chegou. Assim, olha só. Todo mundo foi no posto 6, aqui, todo mundo sabe onde é que é o posto 6 aqui no Leblon, né? Em Ipanema, em Copacabana. E lá tem o forte. No posto 6 tem o forte. Todo mundo já entrou naquele forte? O que está escrito na porta de entrada? Vocês não olham para cima quando vocês entram no lugar? Tem uma inscrição em latim lá que fala "Si vis pace para bellum", que quer dizer em latim: se você quer paz, prepare-se para a guerra. Certo? O mundo já sabe disso há muito tempo. A gente resolveu, depois da Segunda Guerra Mundial, que aquela foi a última guerra. Mas é uma resolução que a gente fez, mas a galera não aceitou. E vai continuar tendo. Primeiro, assim, queria agradecer, né, todas essas contribuições. A primeira que você fez, pode só um minutinho. Primeiro falando sobre Malachi, né? Quando alguém me chamar de meu anjo, eu vou falar, me chama de Malachi, né? E aqui tem os baianos, falam meu anjo, né? Fala, Malachi é mais legal. Mas o que me chamou a atenção na primeira parte que você falou foi essa coisa eterna, né? Das pessoas acharem que estão enganando Deus, né? Toda hora a gente vê, outro dia estava uma discussão em casa, minha filha, imagina, no Liesen tem aulas ortodoxas. E algumas coisas assim eu falo, mas você acredita mesmo que Deus está acreditando nesse subterfúgio? Por exemplo, agora em Pêssar tem os contratos de venda de Hametz. Ou então outro que eu já contei várias vezes, que eu tenho um amigo que toda vez que vai almoçar, ele tem um potinho cheio de moedinha e fala, pega a moedinha, joga lá na Tzedakah, e aí tem que fazer barulho, né? Porque o barulho, e Deus vai escutar o barulho da moeda. Aí eu fico pensando assim, esse falava, faz pique, tem que fazer barulho. Moedinha, exatamente. Então, na verdade, assim, aqui o pedido assim é que a gente não ache de forma alguma que fazer uma tzedakah de R$1 está cumprindo alguma mitzvah ou algo que o valha, né? Não está. Então, na verdade, assim, falou o presidente, que as tzedakot sejam realmente dizimistas. Está dizendo aí 10%, não sei, eu não vou falar nisso, mas que sejam tzedakot de valor, né? Que sejam realmente contribuições que valham a pena. Bom, eu tinha mais alguma coisa para falar? Sobre a paz. Eu me lembro desse camarada aqui que nos trouxe a fotografia do Bansky, que era a pomba da paz, que é um grande pacifista, inclusive pintou lá os muros lá do Stahim e tal. Eu chamo de Stahim, tá? E o Bansky colocava a pomba da paz toda vestida e paramentada para a guerra, tá? Agora, eu acho também, toda vez que você fala, tal, e aqui complementaram, eu acredito, por exemplo, aqui no Brasil a nossa guerra é outra. A nossa última guerra foi com o Paraguai, né? A guerra da Inglaterra com a França, 300 anos guerrearam e agora estão em paz, agora a guerra é comercial, as guerras são de outro tipo. Eu acho que a gente pode sim querer pelo menos um pouco de Sheket aí, um Shalom aí de, sei lá, de 100 anos. Eu acho que é um bom objetivo, né? Que a gente tenha, sabendo que a qualquer momento o equilíbrio, né, acaba, mas que a gente possa sim pensar em ter outros tipos de guerras, não guerras tão declaradas. Senhor, vou passar. Permitam que eu me apresente àqueles que não me conhecem. Sou Salomão Sequerra, já fui conselheiro da ARE, já fui membro da comissão de culto, agora estou aposentado. O que eu quero fazer não é comentário, eu quero fazer um pedido aos rabinos e aos comentaristas que escrevam um texto pequeno e publiquem no Jornal da semana que vem, para que estes ensinamentos sejam lidos por uma plateia maior do que temos aqui hoje de manhã. Muito obrigado.
Essa semana eu escutei sobre o senhor. No fim desse mês, vou fazer uma propaganda e pegar um gancho. Vai ter um documentário de uns amigos que fizeram a pedido da comunidade israelita de Lisboa. Chama Portugal, o Trampolim para a Liberdade. Que, se eu não me engano, fala da história dos portugueses, ou melhor, dos que passaram por Portugal para chegar à liberdade. E me falaram do caso do senhor. Não sei se eu estou confundindo os nomes, mas o senhor me parece ser o próprio Seguerra de Portugal. Eu fiz meu bar mitzvah na comunidade israelita de Lisboa. Eu sou oriundo de lá, mas eu estou há mais de 60 anos na área. A área é a minha casa. Então, o senhor, quer dizer, me falaram, chama o Salomão Seguerra para falar sobre essa história que a gente vai explorar muitíssimo. O Ricardo Gorodovich nos ofereceu essa oportunidade e nós vamos projetar esse vídeo inédito aqui no Brasil. Ele só está passando na Europa, para as comunidades da Europa, e aqui vai ser, a gente não pode nem guardar cópia, vai ser dia 27 de maio. Então, o senhor está mais que convidado. Com certeza. Se vocês quiserem colaboração, também estou pronto a colaborar. Não. Eu não falei, se você quer paz, faça guerra. Prepare-se para a guerra. Essa paz que você fala que tem é porque um tem medo do outro. Certo? Se um ficar muito mais forte que o outro, é complicado. É complicado. O problema de Brasil e Argentina é que o Brasil tem munição para fazer guerra de meia hora com a Argentina e a Argentina tem munição para fazer guerra de 25 minutos com o Brasil. O Brasil tem uma vantagem, mas é pequena. Então não tem guerra. Certo? Então, enquanto você acha que pode, isso pode acontecer. Não digo que vai, pode acontecer. Então, prepare-se para a guerra não quer dizer faça. Quer dizer, não deixe para trás as suas defesas porque você acha que não vai acontecer nada. Está sempre preparado porque pode acontecer. Não acha que a era messiânica chegou. A mensagem do judaísmo é essa, o Mashiach não chegou. Certo? Então, esteja pronto para se defender. Não começa a desarmar. Não, acabou. Não acabou. Não acabou. A Ucrânia devolveu as armas nucleares para a Rússia. Foi uma boa decisão, não foi? Ótima. Tá certo? Porque, não vai ter mais, porque os Estados Unidos garante, a Europa garante. Entraram por um cano deslumbrante, certo? Parece o Flamengo ontem. Então, é uma coisa... aconteceu também. Aconteceu também. Aconteceu também. Olha só, é possível que aconteça também isso que eu falo. Tudo pode acontecer, mas se prepare para, não é? Não acha que eu sou pacifista, então vou jogar meu exército fora. Não. Você é pacifista, crie um bom exército para ser pacifista. Só um minutinho, depois eu passo para a dona Salem. E Ricardo Gorodovich também não? Bom, para mim, sem dúvida nenhuma, quer dizer, quando a gente discute essa questão de guerra e paz, em que lado eu me coloco? Se eu me coloco naquele que tem a esperança que pode ter a paz, ou se eu me coloco naquele que diz que tem que ter a guerra para ter a paz? Acho que tem uma distinção muito grande entre essas duas posições. E hoje, que nós estamos vendo em Israel, é uma posição extremamente difícil. Eu não sinto uma igualdade de interesses nas partes. Mas eu vou voltar aqui para a nossa paraxá, com a licença de vocês, numa coisa muito mais simples. Quando Moisés realizou o sacrifício, a instituição de sacrifício era virtualmente universal entre os povos antigos, retrocedendo muito além da história escrita. Ele ainda sobrevive em alguns lugares primitivos. Moisés trouxe à frente o segundo carneiro, o carneiro da ordenação. Arão e seus filhos colocaram suas mãos sobre a cabeça do carneiro e esse foi abatido. Moisés pegou um pouco de sangue e o pôs sobre a orelha direita de Arão e no polegar da sua mão direita e no dedão do seu pé direito. Sobre a orelha direita de Arão, nessa imagem, indica-se que inteiramente consagrado deve ser puro em palavras e ações por toda a sua vida. Porque as palavras são julgadas pela audição. A mão é o símbolo da ação e o pé da peregrinação da vida.
Rabino Riskin observa que a frase aparentemente insignificante "e este foi abatido" é uma das frases mais comoventes de toda a Bíblia. Ilumina o propósito do sacerdote Cohen em contraste com o profeta. O segredo para entender a tragédia de Moisés e a qualificação de Arão reside na interpretação que a palavra hebraica vayashet. Esse símbolo aparece apenas 4 vezes na Bíblia, geralmente conotando o drama da hesitação, confusão e profunda apreensão. Mas por que é complexo abater um carneiro? Porque a ilusão evocativa de Arão e seus filhos, porque a ilusão evocativa e dramática de Moisés aparece nesse versículo que descreve a consagração de Arão e seus filhos. Para entender isso, precisamos entender que o plano inicial era Moisés recebesse o sacerdócio, a função hereditária de Israel. Moisés, o ser humano, adoraria ver seus filhos assumirem posições de liderança religiosa em Israel, e quando ele é encarregado de dirigir a investidura de Arão e seus filhos, especialmente quando ele abate o carneiro de inauguração da consagração que expressa o aspecto dinástico do sacerdócio, Moisés não pode deixar de dar vazão aos sentimentos de frustração e até um pouco de ciúme, bem como apreensão quanto à sua própria continuidade dentro da linhagem. A gente já tinha destacado, Moisés não deixa a herança. Gente, estamos caminhando para o fim, passar para a dona Salem e depois a gente encerra com o Rodrigo, tá? Então Salem, depois Stein. Dona Salem, pode falar então? Deixa eu falar então. E aí depois a gente já vai encerrar, porque realmente já está com 10 horas. Primeiro eu queria só voltar na base de tudo, quando o Rodrigo falou que ficou super feliz de ver essa mesa repleta, porque realmente é muito gratificante a gente se encontrar aqui para discutir essas coisas, ouvir coisas novas, e eu fico super feliz porque por exemplo, eu estava numa semana corrida, esta semana especificamente, aí fui lá, dei uma lida em Tzav, e chego aqui e não tem nada de Tzav. É maravilhoso isso. Maravilhoso isso. É maravilhoso. Para quem está online também, tem que trazer todo mundo para botar online e ouvir essas coisas. Que o Rodrigo foi e equalizou a gente, todo mundo. Vamos todo mundo. Ele pediu para o Neon Rumacha aqui, vamos todo mundo ler uma outra coisa que não tem nada a ver com Tzav, mas tem a ver com Shabbat Hagadol, com o Pesach que está chegando aí. E aí só para... Eu queria falar um monte de coisa sobre o que o Joseph falou de Elial Hanavi, mas eu queria só pegar uma coisa que o Rodrigo falou que eu achei maravilhoso, que quando a gente não reza por mim, por nós, pelos judeus, a gente reza pela humanidade. E talvez isso explique muita coisa, talvez isso explique por que a gente tem tantos prêmios Nobel, talvez isso explique uma série de coisas que a gente às vezes não percebe, que a gente busca pela humanidade, e talvez isso me faça enxergar um pouco melhor, se é que essa palavra é possível, um pouco melhor esta guerra que a gente vive hoje, talvez subliminarmente, não sei nem se ele pensou nisso, mas consegue me fazer explicar um pouco essa guerra, que é pela humanidade, eu não digo que é para salvar, gente, não é para salvar ou pagar qualquer coisa com os muçulmanos ou qualquer coisa assim, porque como Raul falou, se juntar judeus e muçulmanos, judeus e palestinos, vai ter alguém que vai estar contra esse grupo depois. Ok, mas é para que as pessoas enxerguem que tem que ter um caminho da humanidade, não é daquele lugarzinho especificamente. Agora, se isso vai ser sempre através de guerra, para depois ter um tempo de paz, 10 anos de guerra para 50 anos de paz, eu não sei. Então, é essa clareza que eu saio daqui hoje melhor do que entrei. Então, era só isso que eu queria dizer. Então, bom dia para todos. Então, eu gostaria de falar coisas mais simples. Foi muito maravilhosa esse encontro, muitos aprendizados aqui maravilhosos. E eu queria fechar com algumas coisas bem simples, para a gente nos reportar à nossa vida atual.
E eu adorei a continuidade deles, é que vai ter a guerra sempre, tudo. E uma coisa importante que eu queria pegar no pé quando você falou sobre que o cristão já tem o Messias chegando. E nós ainda estamos esperando. Na verdade, o nosso Messias está sempre com a gente. Nosso Messias, ele está sempre nos ajudando, ele está presente. Ele não vai chegar, ele já chegou, ele está conosco. Então, hoje em dia, e hoje, com tudo isso que a gente falou, a gente viu a importância de ser do Pessa. O que seria o Pessa para a gente? É encontrar esse Egito interno da gente. A gente hoje ter uma abertura, nesse momento de Pessa, nessa noite, a gente ter abertura para entender o que é esse Egito interno. É essa luta nossa diária, da guerra nunca acabar, porque primeiro, todo dia a gente tem uma guerra nossa, uma luta entre nós, entre o ego, quer dizer, que é o oponente, a gente está todo dia com essa guerra. Então, o Pessa vem dizer o quanto força você tem, essa força, essa esperança. É isso, nós vamos pegar com a nossa boca, ler o Ceder, porque a gente precisa dessa energia, dessa força, para transformar todo dia o mal, o ego, e a gente tem que transformar o mundo. Essa é a nossa esperança, essa é a força do nosso povo. Nunca desistir. E por isso, nessa festa judaica, que é a abertura do povo, que começa, não assim, a gente fazer assim, pensa, não, tem um ano novo, tem mais o Pessa. Ele fala de você com você mesmo, é a sua alma, é o que Deus quer, trabalhar a alma, conseguir resolver a alma. É uma leitura de alma. É um momento de alma, de cada um transcender a encontrar a sua alma e podermos ter força para mais um ano de luta. Muito obrigada. Vamos fechar com Rabino Barcel. A Ana quer falar um segundo e depois faça mais segundo. Olha, a gente não funciona com o microfone só. Não, rapidinho. Bom dia a todos, obrigado aí pelo estudo, pelos comentários. Desculpe eu ter saído entrando, mas eu estava resolvendo algumas questões. Não, isso tudo aqui me lembrou, alguns shabates atrás, que teve aqui a senhora com as duas filhas que foram reféns no 7 de outubro. Né? E uma coisa que me marcou muito que ela colocou foi que no tempo dela, lá em Gaza e tudo, ela rezou. E que a reza dela era o hino de Israel. Que a reza dela é esperança. Então, eu acho que isso traduz muito do que a gente tem falado aqui. Eu queria trazer de volta, que eu acho que foi muito forte, essa colocação dela. A participação da Karina Engelbart foi, olha, muito, muito impactante. Passando aqui palavras finais para... Eu queria terminar, porque a gente está falando de reza e de bênção, eu queria terminar com uma frase do Teilim, que a gente canta no Shabbat, mas a gente pode cantar também hoje aqui. Eu não sou cantor, mas eu vou tentar ensinar uma melodia que eu gosto. A frase é: Adonai oz le'amo iten, Adonai yevarech et amo bashalom. Então, agora eu vou ensinar a melodia como eu gosto. Estão prontos? Eu vou fazer uma parte e vocês... Responde. Repetem depois de mim. Adonai oz le'amo iten. Adonai yevarech et amo bashalom. Adonai oz le'amo iten, Adonai yevarech et amo bashalom. עוד פעם. Adonai oz le'amo iten, Adonai yevarech et amo bashalom. Vamos lá, vamos encerrar então aqui.
Agradecendo a participação de todos que fizeram comentários e certamente do Rabino Balmcel, e agradecendo a todos aqui presentes e também que estão no online. Senhor Seguerra, isso fica gravado para todos saibam que quem perdeu um pedaço ou quer rever, pode só entrar no YouTube, tá? Então, Hag Sameach, esperamos todos amanhã no Shabbat Agadol, estaremos no Leblon, estaremos aqui em Botafogo com toda a força. Leblon completamente esgotado, não há mais como entrar no Leblon. Mas aqui tem, com certeza tem, tá? E depois estaremos online. E depois Seder de Peça. Seder de Peça não está lotado ainda. Podem comprar Seder de Peça comunitário, tem bastante vaga. Só tem 5? Então já vai acabar agora. Bom, então tá. Tudo de bom. Tchau. Obrigado. Vamos fazer Birkat Amazon. Meu Deus. Estamos muito bem. Vamos lá. Quem vai cantar?